Então aqui nós temos um exemplo de um desenho, né, demonstrando a adução por recalque. Nós temos aqui um córrego, um rio. Aqui nós temos o início da tubulação com a válvula e crivo ali, tá, que está sugando a água. Então aqui nós temos a casa de bombas, as bombas estão aqui dentro desse abrigo. E aqui então a água passa a ser recalcada até lá a estação de tratamento e o reservatório. Então essa distância vertical aqui é o que a gente chama de altura manométrica, tá? A gente medir ali nesse corte, nessa vista, nesse desenho, ver quanto que dá essa distância. Então a gente chama de tubulação de sucção esse trecho até a bomba, tá? Que a gente está sugando a água, e a tubulação de recalque da bomba para frente, porque a gente está empurrando a água. Então, entendido o que seria a adução, a gente passa para a reservação, né? Que a gente reservar a água, a gente guardar, entre aspas, a água para ser utilizada. Então, reservação é a parte do sistema de abastecimento de água, cujas finalidades são assegurar uma reserva de água para combater incêndios. Então, a gente prevê ali água suficiente tanto para abastecer as moradias, né, as residências, ou até mesmo os comércios, as fábricas, depende do local que for, as indústrias, e a gente tem que prever, né, uma reserva de emergência para esse tipo de situação aqui. E tanto uma emergência como uma interrupção na adução. Então, às vezes dá um problema lá, um problema nas bombas, por exemplo, né? Dá um problema nas bombas e a água não está mais chegando lá no reservatório. Então, a gente tem que ter um volume suficiente para aguentar, né? Abastecer ali, por exemplo, por um dia, 2 dias, a cidade, sem se preocupar com acabar, com secar esse reservatório. Melhorar as condições de pressão de água na rede de distribuição. Então, por que a gente eleva os reservatórios? Por que a gente sobe eles? Pense, não poderia deixar isso aqui no solo, em vez de construir esses 4 pilares aqui, por exemplo? Qual que é o motivo disso? O motivo que a gente elevando, a gente vai ter uma maior altura manométrica agora em relação ao reservatório e à população. Então a gente vai dar mais pressão na tubulação que está saindo daqui, está indo abastecer a cidade, tá? Quanto maior a altura manométrica aqui, mais pressão vai ter na tubulação que está saindo do reservatório. Então aqui tem vários tipos, tá? Enterrados, semi-enterrados, pipes, elevados. É mais uma questão de curiosidade aqui. Tem vários métodos construtivos para fazer isso aqui. E aqui, então, saindo do reservatório, que são aqui esses círculos, a gente começa a distribuir, né, para a cidade, que daí é de acordo com cada malha viária de cada município, de cada cidade, tá? Então, vai depender de cada município que a gente estiver trabalhando. Próximo ali ao reservatório, normalmente está junto o tratamento da água, né? Então a gente denomina isso aqui da seguinte forma: constitui a parte do sistema de abastecimento de água destinado a adequá-las às condições necessárias ao consumo, então deixar essa água potável, quando a qualidade da água captada não é satisfatória. Então lembra lá no começo que eu mostrei lá que existem nas tabelas os valores máximos aceitáveis de cada substância. Então se isso não for satisfatório, a gente tem que tratar. O tratamento da água é realizado em estações construídas especialmente para esse fim, denominadas de ETA ou ETA, que significa Estação de Tratamento de Água. Então, mais uma vez, reforçando o já explicado anteriormente, impurezas na água. Em suspensão, tá? Areia, silta, argila, algas, bactérias, etc. Na água no estado coloidal, que eu expliquei lá que a gente pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, né? Que são coisas muito pequenas, invisíveis a olho nu. Então a gente tem ali exemplos, substâncias gelatinosas, sílica, etc. E na água dissolvido, que é menor ainda, então sais minerais, cálcio, magnésio, etc. Gases, né, uma coisa bem pequena. Então aqui a gente tem um organograma das impurezas, ó. Pode ser tanto física, como química, como biológica. Começando pelas biológicas ali.
seres vivos, né? Então, animais, vegetais, protistas, quer dizer, os protozoários, né? Monera, as bactérias. Químicas, então a gente tem orgânico e inorgânico. Inorgânico são elementos que não vai carbono, né? Então, o elemento carbono da tabela periódica. Então, sais minerais, por exemplo, cálcio, ferro, essas coisas. E orgânico são os compostos químicos orgânicos com carbono, tá? E física, sólidos, suspensos, coloidais dissolvidos e gases, tá? A gente tem esses tipos de impurezas ali na água. Então aqui mais um desenho do sistema de tratamento, né? Captação da água bruta, a casa de máquinas, ali casa de bombas, os processos já falados de coagulação, decantação, filtração, desinfecção, tá? Onde são adicionados cloros, sal de flúor, cal hidratado, né? Ali na coagulação ainda tem o sulfato de alumínio. Aqui, ó, a gente tem um exemplo, esse exemplo, a água é tratada embaixo e a gente tem mais uma casa de bomba, tá, para recalcar água num reservatório que está lá em cima, tá? Então é um pouquinho diferente. E daí daqui segue para a rede de distribuição da cidade, para o nosso consumo doméstico.